Olá, muito bom dia para você. Jogo aberto, Pará na área e deu Leão e o Leão do Baenão para cima do Leão da Ilha no confronto ontem no estádio Mangueirão. O Leão paraense rugiu alto e venceu de virada o Avaí. Não entrou na zona, mas está ali na beirinha, com a mesma pontuação do quarto colocado. É o Leão dando alegria exatamente para o torcedor azulino. O Papão, como é que tá o Papão? Rapaz, teve jogador que teve lesão séria e tá fora da temporada. Pelo menos 9 meses fora. Já já a gente vai falar quem é. Isso porque eu tenho que chamar você, amigo torcedor, para participar da nossa resenha com a gente. Cadê o WhatsApp? Tá aí, 984017422. Vem com a gente na nossa resenha, manda o teu recado que a gente vai ler aqui com o maior prazer. E essa nossa resenha tem a nossa comentarista, Liane Coelho. Prazer em receber sempre. Bom dia. Bom dia para você, Danilo. Ótimo dia a todos. Aliás, o estúdio está movimentado hoje com um tom de azul específico, sabe? Muita gente sorrindo para lá e para cá, atrás das câmeras. Enfim, bom dia para você, um ótimo dia a todos. Exatamente. E olha, se hoje é dia de comemorar a vitória azulina, a gente tem que trazer um cara que entende muito bem do que é vestir essa camisa azul. Rogério Belém, que prazer te receber aqui, meu amigo. Prazer todo meu, Danilo. Uma satisfação muito grande, mas agora com a vitória do Leão de ontem, né? Isso aí tá mais do que especial. Exatamente. Rogério Belém, camisa 10 azulino, fez muita história. A gente vai falar um pouquinho também da história dele, além de falar aí das situações do nosso dia a dia. A gente, claro, tem que começar mostrando o quê? Melhores momentos de Avaí e Clube do Remo, então pode colocar na tela. Liane Coelho. Os azulinos foram recebidos dessa maneira. Aliás, Rogério Belém, né? Você que já esteve em algum momento em um ônibus assim, chegando no estádio, isso aí deve mexer com o cara, não deve? Ah, com certeza, mas isso aí isso não tem nem explicação, meu. No nosso tempo mesmo, já ficava aquela gritaria dentro do ônibus, né? A gente, um motivando o outro para dar alegria para a torcida, né? Para retribuir com um grande futebol. Agora, Liane, o Remo começou com um belo de um susto, 3 minutos, gol do Avaí. Estava até falando com o Rogério ali nos bastidores. Esse gol do Avaí parece gol de brincadeira de criança. O cara vai tirar, bate sem querer no pé do outro, engana o goleiro, né? Totalmente fora do contexto, e quem achava que o Remo poderia talvez ali dar uma baixada, até no ânimo, já que vem de uma sequência de cobranças, o Leão conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. O Remo que foi precisando se encaixar, né, Danilo? Começou ali de uma maneira bem conturbada, uns buracos absurdos no meio de campo, um time muito espaçado, sem ninguém para jogar junto, e depois, pela primeira vez, aí vamos dar crédito, vou concordar com as modificações que o Antônio Oliveira fez. Normalmente não me agrada, mas desta vez acredito que, ao meu ver, ele fez modificações que de fato surtiram efeito, colocou a galera para jogar, inclusive, né? Quem está chegando, está jogando. E aí o Remo começa a se encaixar dentro também daquele contexto de um Avaí, como nós conversamos hoje. Bolso vazio, salário não está pago, situação conturbada. Mas o Remo não tem nada a ver com isso, Danilo. Exatamente, a gente está vendo aí os lances da partida, né? O Clube do Remo que vira o jogo com um gol aí primeiro do Matheus Davó, que inclusive agora pegou o caminho, né? Fez um gol no jogo passado, agora já fez outro, sendo importante para o Leão ali jogando centralizado. Nem é aquele cara grandão, né? Mas está resolvendo. E também aí o gol do Pedro Rocha. O Rogério estava falando para mim que ele acredita que está faltando ainda esse 9 lá no Remo para dar uma segurada na bola, né, Rogério? Com certeza, Danilo. Eu acredito assim que o Remo está com um time certinho, está com um time forte, está com um time competitivo, né? E só falta isso. Para mim, só falta um 9. Infelizmente, o que tem, né, que é o Viseu, não deu liga ainda, né? Espero que Deus abençoe ele, possa fazer ainda uma temporada boa. Se o Remo tiver esse 9 aí, ninguém segura. Com todo respeito aos adversários dessa Série B, mas eu acho que o Remo tem time, tem torcida para chegar ao objetivo que é a primeira divisão. Liane, o Remo hoje está com o Matheus Davó ali. Ontem teve mais uma partida do Cantígio, né, como titular. Teve aí a estreia do Nathan Santos. Eu queria que tu avaliasses esse cenário
com esses jogadores, né, que foram contratados para elevar o nível do time e que ontem eles tiveram atuações legais. Estreias que me agradaram, viu? O Nathan Santos, para mim, conseguiu atender aquela ausência que tinha o Marcelinho, dadas as devidas proporções, né? O Marcelinho, nós estamos acostumados a ser aquele lateral que vai bem no fundo, né? Jogando com o Janderson principalmente. O Nathan Santos já não tem essa profundidade, mas ajuda defensivamente, né? Tem uma leitura de jogo. Características diferentes, mas que em campo conseguem entregar bons resultados. O Cantillo, eu tenho até a expectativa de tê-lo, ele já 90 minutos atuando em campo, porque para mim é um jogador que tem qualidade, bato muito nessa tecla desses passes mais longos, vindos ali de trás, acho que isso pode acrescentar bastante em contextos e contextos de jogo. Então, assim, num geralzão, num cenário, foram estreias que me agradaram, né? Estreias que a gente pretende ver mais em campo, agora dentro daquela situação da sequência, da dificuldade de tempo, de 90 minutos, e saber quando estarão aptos para ter uma sequência de jogo mesmo com a camisa do Remo. Sabe uma coisa que eu achei interessante? Eu estou em alguns grupos, né, de colegas que gostam de falar de futebol e tudo mais. Teve uma frase que me chamou a atenção e que eu acho que é legal da gente conversar aqui. Falaram o seguinte, olha, com os jogadores que o Remo trouxe, eles entrando em ritmo de jogo, e aí a gente pode citar o caso do Cantillo, o próprio Regis, o próprio Nathan Santos, o Diego Hernandes, eles falaram, olha, a tendência com essa galera entrando em forma é que o Remo tenha um segundo turno interessante para de fato brigar. E aí eu te pergunto, Rogério, tu acreditas nisso, que com essa galera pegando ritmo, ganhando fôlego, o Remo possa crescer? E fala um pouco também sobre essa questão da adaptação aqui em Belém. Não é uma parada tão fácil, né? Com certeza, Danilo, com certeza. Eu acredito que como você frisou aí, com esses jogadores que vieram, como a nossa amiga falou aqui, o lateral direito me agradou muito. Nathan Santos. Isso, muito bom o Nathan. E Cantillo eu já conhecia, é um cara fantástico, um volante que... Se eu estivesse jogando hoje, nossa, eu ia ficar muito feliz de estar jogando do lado dele, que é um cara que joga para frente. Recebe redonda com um volante desse, né? Verdade. Então, a tendência do Remo é subir, pegando mesmo, ficando adaptando mais rápido, né? Sim. Como você falou, é muito difícil Belém, o clima aqui não é fácil. Então, chegando a essa adaptação mais rápida, o Remo tem tudo para fazer um segundo turno maravilhoso. Ó, quem falou sobre isso também pós-jogo foi o Antônio Oliveira. Ritmo se ganha jogando. Dentro deste percurso e deste caminho, é evidente que vão chegando jogadores e nós vamos, para acelerar o processo, nós vamos ter que os lá colocar dentro, para os condicionar. Vocês conhecem o histórico de alguns deles, portanto, mais uma vez hoje a questão física é evidente. Por exemplo, o Vítor não conseguiu terminar o jogo, portanto, ele foi até ao seu limite e depois a substituição foi feita. Mas este é um processo, portanto, de confiança também. Repare que o próprio Kaique, e eu percebi que isto é uma questão emocional, portanto, é um menino jovem dentro de um clube que assumiu e quer ter o acesso, portanto, eu percebo a ansiedade também das pessoas, as pessoas que queriam subir hoje, portanto, mas isto é um caminho onde também os outros também jogam e nós temos que respeitar, e há boas equipas. É o que ele falou, o ritmo dessa galera vai ganhar ali jogando. Ele cita também o lance do Kaique. Achei que teve uma porcentagenzinha ali do goleiro Marcelo Rangel. Eu achei ele muito enterrado no gol. Ele poderia ter saído ali, mas o Marcelo Rangel, percebi que depois daquela situação lá da Copa do Brasil, que ele falha contra o Criciúma, ele está um pouco mais temeroso nessas saídas. Agora, Eliane, colocar um ponto aqui para ti. Ele falou do aspecto emocional. Primeiro, é muito mais fácil você evoluir ganhando, porque você alivia o ambiente. Segundo, tu falaste, olha, agora eu concordei com as mexidas. Mas ele fez as mexidas ganhando. Então, sem a pressão de você estar perdendo ou empatando, buscando um resultado em casa, a coisa fica mais fácil para tomar decisão também, né? Mas eu vou ampliar um pouco mais, porque as mexidas até então do Antônio que não me agradavam é que mudava muito a configuração de jogo com a bola rolando, sabe? Bastante.
essas modificações que ele fez hoje, a gente conseguiu ver que foram modificações de ajustes, né? Claro que tem o contexto de você estar à frente do placar e tudo mais, mas ainda assim eu acho que foram modificações de ajustes, né? Ele coloca o Pavani, que é algo que já havia falado para mim, o Pavani não é banco, né? Mas ele coloca o Pavani para retornar, para jogar novamente. Então, foram modificações que de fato surtiram efeito. Agora sim, o Rogério falou sobre essa situação do camisa 9, da ausência, né? Eu até imaginei que ele fosse falar do meio de campo, especificamente com experiência, porque a gente fala muito sobre a questão do Regis, né, Rogério? Que é um jogador técnico, mas que não consegue ter a sequência de 90 minutos. Aí, com experiência, esse meio de campo do Remo. Né? O Regis, o problema é esse, né, cara? Não dá sequência pelo físico dele, mas é um cara espetacular, né? Um cara muito bom de bola. Só que, se você for ver, o Pedro Rocha é um extremo, né? Sim. Então, se tiver uma ajuda ali do 9, como se você vê, todos os times que vêm hoje no Campeonato Brasileiro, tem um cara de referência e dá trabalho pra caramba. Pra fazer um pivô, né? E que é isso que, no meu ponto de vista, que está faltando pro Remo. Essa visão dele foi do meio-campista, do 10 que está vindo de trás e que está querendo opção, né, para trabalhar lá na frente. Eu bato nessa tecla porque, principalmente na primeira etapa do jogo, ficaram alguns buracos ali no meio, né? A gente via esse buraco muito delimitado, muito espaçado e que dificultava muito a transição. Lá na frente, ele coloca o Regis, mas também já são contextos e contextos de jogo, mas nessa tecla eu ainda bato, eu ainda sinto falta desse meio mais estruturado, até para evitar que o Pedro Rocha desça tanto. Mas né? aí eu te faço uma pergunta. Hoje, o cara que é o camisa 10 do Remo, vamos dizer assim, que vem trabalhando como meia, é o Jaderson. E o Jaderson, ele tem um pouco daquele instinto de vir receber a bola ainda no setor defensivo. E isso, de alguma maneira, faz com que gere alguns buracos ali com a última linha, né? O Rogério, obviamente, ele vinha buscar, mas ele era aquele meia que trabalhava ali ao redor da área, né? Então, talvez esteja faltando esse cara com essa característica ali ao redor da área, já que o Jaderson, por exemplo, ele pode disputar uma posição com o Cantillo, fazendo essa transição. Então, são algumas peças que, de fato, o Remo ainda não tem. Se o Regis estiver pronto para 90 minutos, é ele, eu acho que a gente não tem que discutir, né? Puxa a responsabilidade quando está em campo. Isso, para mim, também chama bastante atenção. Ele pede que o jogo perpasse por ele, para ele distribuir. A gente consegue ver o time jogando mais para frente, porque tem aquele homem para respirar, para segurar a bola, enquanto a parte ofensiva se recompõe. Então, assim, ainda é, para mim, uma lacuna no Remo, esse meio de campo estruturado. Vamos trocar de lado no Almirante Barroso, vamos falar do Paysandu, mais uma notícia nada boa para o Papão, nada boa pessoalmente para o atleta. Vamos colocar na tela aí a reportagem dos nossos parceiros lá do DOL, o Diário Online. Paysandu confirma lesão e Vargas deve ficar 9 meses sem jogar, reportagem do nosso parceiro Magno Fernandes. O Vargas rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, a sigla é o famoso LCA. E aí, parceiro, é um tratamento longo, um tratamento doloroso. Quem está dizendo isso é um peladeiro que já fez 2 vezes essa cirurgia e que para um atleta isso daí é muito pior, que o cara depende do corpo dele para viver. A gente naturalmente aqui, né, deseja uma ótima recuperação para o Vargas, né, para que ele tenha um acompanhamento psicológico também nesse processo, porque vai ter aqueles momentos de baixa. O Paysandu tem um departamento médico muito competente, tenho certeza que o Vargas vai ser muito bem atendido lá pelo Papão. Situação complicada, hein, Rogério, para um atleta, né, viver algo tão grave. Tu chegaste a ter alguma lesão séria dessa maneira? Sim, eu operei também. A mesma coisa dele. Ligamento. Mexe com a cabeça do jogador, né? Mexe. Se a gente não tiver a família, né, os amigos para dar aquela força, é complicado. Mas queira ou não, infelizmente faz parte da profissão. É né? um risco, né? É um risco, estamos sujeitos a acontecer isso, né? Mas hoje com a medicina, com os clubes aí, com a estrutura que tem, como você frisou, espero que ele recupere rápido. Liane, qual é o tamanho do problema para o Paysandu? Porque assim, ele não vinha sendo titular, mas vinha sendo aquele reserva que vinha entrando com certa frequência. Eu e tu já debatemos isso aqui no programa, que a gente gosta do futebol do Matheus Vargas, enquanto que alguns torcedores pegam no pé. Mas como eu falei, tem um aspecto numérico também, né? Da hora de fazer uma substituição qualificada, perdeu essa
foi a opção. E vamos lá, nesse contexto de hoje, o Paysandu ter o Denner ali no meio, que ainda não é um jogador que me agrada, o Matheus Vargas, ele tem essa característica de ir para a área, né? Então, o Paysandu Chutar de consegue, fora, muitas vezes, atacar com 4, com o Matheus Vargas avançando. E aí tem outro ponto, né, Danilo? O Vargas foi um jogador que esteve nessa situação mais conturbada do Paysandu no início da temporada, e agora que as peças começam a se encaixar, agora que você consegue dar respiro para jogador entre uma partida e outra, ele acaba ficando ausente. Lamentável a situação. Mais uma vez, a gente deseja aí uma excelente recuperação para o Vargas. Vamos ouvir a galera aí, o pessoal que está mandando mensagem para a gente. Já a gente vai ouvir. Vamos lá, cadê o recado da galera? Olha aí. Bom dia a todos do Jogo Aberto Pará, estamos ligados no programa em Augusto Correia. Amanhã tem semifinal do Parazão A2, Urumarajó e Amazônia. Vamos, UFC rumo ao acesso, olha aí, o símbolo do Urumarajó. Bom dia, Danilo e Liliane. Ontem foi sofrida a vitória do meu Leão, mais 3 pontos na conta. É o Odair da Cremação com foto direto da bancada lá do Mangueirão. Boa tarde, meu Leão, é ganhar e ganhar. Assumir liderança e rumo à Série A. É o Rony Rodrigues de Santa Isabel. Próximo jogo do Remo é contra o Goiás, fora de casa. Bom dia, Danilo e Liliane. Não falei que ia ser 2-1 pro Remo? É o Givanildo do Distrito Industrial. Ele com sua bola de cristal. Secador ficou até tarde secando e não teve nada. Rumo à Série A. É a Josi e o esposo dela, o Aurélio, lá no Outeiro. Vamos lá para mais 2 para a gente poder passar o bloco. Amigos, boa tarde. Ganhamos e vamos para mais um bom resultado lá em Goiânia. Rogério Craque. Álvaro Júnior de Ananindel. Jogou muito, né? Jogou muito. Bom dia, Danilo, Liliane Coelho, Rogério Belém. Meus amigos, estou muito feliz. Falei que não ia criticar. Valeu, meu Leão. Murilo Johnson. Olha esse filhote, meu pai do céu. Isso daí é um arroz branco e uma farinha. Tchau! Já era. E aproveitando que a gente está falando com o torcedor agora, eu quero mandar abraço para 2 torcedores bicolores que o pai chegou comigo e falou: olha, Danilo, marca lá, porque todo dia a gente vê junto o programa. É o Davi e o Bernardo Cavalcante, 2 bicolores que acompanham sempre aqui o nosso Jogo Aberto, junto do Paizão. Um abraço para vocês. A gente vai terminando o nosso bloco como? Da melhor forma que o torcedor pode acompanhar um gol na rádio. E assim que a nossa Rádio Clube do Pará, através do Gilmar Prete, narrou o gol do Papão no empate contra o Amazonas. Olha a chance do contra-ataque bicolor, lado esquerdo, tem liberdade, mas Maurício Garcês, o cruzamento que vem, olha o Diogo Oliveira, tá lá dentro! Paysandu, é do Papão, é do Papão! Paysandu! Já estamos de volta aqui com o nosso Jogo Aberto Pará e a gente volta esse segundo bloco ainda falando de Remo, claro, mas primeiro a gente vai falar do Paysandu. O Claudinei Oliveira ficou satisfeito com o que trouxe da bagagem aí nos últimos 2 jogos fora de casa. Então, eu até falei na coletiva pós-jogo lá do jogo do Atlético Goianiense que a gente ia fazer 2 jogos fora e que 4 pontos seria bom, né? Que a gente ia buscar os 6, né? E como a gente não faz conta com derrota, a gente aceitava pelo menos 4, né? E vieram os 4. Parceiro, já tá na fase da calculadora, né, Liane? Acredito que ele já chegou com essa fase da calculadora, né? Já chegou precisando fazer conta, mas nós fizemos essa conta, né, em programas passados, por conta dos adversários que o Paysandu vinha enfrentar. Acredito que só não estava no script que a vitória seria sobre o Curitiba, o empate com o Amazonas. Né? A gente apostou meio que ao contrário, o empate com o Curitiba e a vitória sobre o Amazonas, mas ainda assim, 2 jogos fora de casa, é importante ressaltar isso. Você pega o Curitiba, que tinha tudo para ser um jogo extremamente complicado e queria exigir muito do Paysandu. Então, assim, dentro da minha conta, da minha calculadora, as contas, os números estão batendo aí, né? Rapaz, a gente está com o Rogério Belém aqui do lado. Naturalmente, a identificação do Rogério é com o Clube do Remo, como ele mesmo coloca. Mas tem gente que não lembra. Em 2004, o Rogério vestiu a camisa do Papão, não foi isso? Jogou uma Série A também, né? Série A. Como é que foi essa passagem por lá, Rogério? Olha, foi boa. Não foi como a gente esperava, né? Mas foi boa. Jogou ali o Campeonato Paraense, né? E depois a Série A, né? Série A. O objetivo, não caímos, né? Foi
Foi uma competição, porque a Série A é sempre difícil, né? Não é fácil. Mas conseguimos manter, aí depois desandou. Como é que é, Rogério, para um cara que tem uma identificação, vem da base do Clube do Remo, chegar e jogar na Curuzu? O peso é duplo, triplo nas costas do cara? Não é fácil, cara. É muito difícil. Muito difícil, porque a minha identificação, todo mundo sabe que é com o Remo, né? E você vai na rua... É cobrado pelos dois lados. Por tudo, por família, por meu filho ficava com raiva. Remista aí, pô, não era fácil. Lado profissional. Mas o lado profissional tem que falar mais alto, né? A pressão começa em casa, né? A gente não imagina, mas o cara que é da casa é justamente isso. Vamos colocar aqui na a classificação da Série B, como é que ficou depois dessa rodada, ver onde é que o Leão tá, onde é que o Papão tá e começar a fazer conta junto com o Claudinei, né? Olha aí, G4, como é que tá? O Goiás na liderança com 36 pontos, já disparou, tá? E o Curitiba, que o Papão entrou na mente, como eu falei, empatou com o Atlético e tá com 34, mesma pontuação do Novo Horizontino. A Chapecoense venceu o Volta Redonda e tá com 29, fechando o G4. Mesma pontuação do Leão, só que a Chapecoense tem mais vitórias que o Clube do Remo, por isso que a Chape tá no G4 e o Leão tá na 5ª colocação. Vamos passar para a segunda página? Aí, olha aí, vamos logo lá embaixo no Z4. Volta Redonda é o Lanterninha com 18 pontos, mesma pontuação de Botafogo e Amazonas. A Ferroviária fecha o Z4 com 19 pontos, mesma pontuação do Paysandu, que no saldo de gols ultrapassa a Ferroviária. O primeiro time lá em cima, o Atlético, 22 pontos, é o próximo adversário do Paysandu, em Belém do Pará, jogo que acontece na Curuzu, 9h35 da noite. Ou seja, Paysandu vence, pode dar um belo de um pulo e até passar o próprio Atlético, Eliane. Então, os dois lados já estão com calculador, azulinos e bicolores. E lembrando, né, essa vai ser a última rodada do primeiro turno, depois é a hora da volta. E pontuação extremamente aproximada, né? O jogo contra o Curitiba, do Paysandu, não só a vitória, mas o placar que foi construído foi extremamente importante para que o Paysandu estivesse fora da zona. 4-2, o Paysandu estava na zona de rebaixamento. Mas como foi 5-2, o Paysandu fica fora. Pois é, então foi um jogo que não só a vitória, mas o placar construído, de fato, com o saldo de gols consegue deixar o Paysandu fora da zona de rebaixamento. Agora, sim, tanto olhando lá para a parte de cima, né, o Remo pensando em voltar para o G4 e o Paysandu tentando se afastar do Z4, a gente pega a tabela como um todo, são pontuações espremidas, né? Sim. Tudo muito próximo, tudo o time Goiás, jogando e olhando. O Goiás que deu uma desgarrada ali, está com 36. Né? O resto ali tá tudo embolado, né? O time jogando e olhando para o vizinho para ver como é que fica a questão de placar, secando aqui e ali. Então, tu falaste sobre a competitividade da Série B, que tu não achavas que estava nessa dimensão comparada a outros, mas se a gente falar de pontuação, exige bastante das equipes. Rogério, eu lembro que em 2003, aquele ano que tu jogas aquela Série B boa do Remo, ali vocês ficavam nessa briga contra Palmeiras e Botafogo, né? Verdade. E se você for ver naquela Série B, era muito mais difícil, que só subiam 2. Isso. E tinha muito mais... E depois ainda tinha quadrangular, né? Não era pontos corridos. Isso. Ainda tinha isso. E ainda tinha muito mais equipes, assim, teoricamente, mais forte, com nome, Náutico, Sport, né? Eram equipes difíceis que entravam na competição para subir, né? E com Palmeiras, Botafogo também era complicado. Mas conseguimos fazer uma grande competição, estou sempre ali em terceiro, segundo. E por detalhe mesmo a gente não conseguiu o nosso objetivo, que era subir. Sob o comando de Givanildo Oliveira naquele ano. A gente começou mostrando os lances do Remo justamente com a torcida, né? E antes do programa a gente falava aqui com o Rogério, julho é um mês que a cidade fica vazia, né? E os clubes começam a fazer ingressos promocionais justamente para levar o torcedor para o estádio. E o Rogério falou sobre uma situação, né, de um jogo em julho. A gente que reclama de horário de jogo às 9h35, foi que horário, Rogério? 10 horas. Num sábado, né? No sábado de julho. Naquele dia ali eu fiquei mesmo impressionado com a torcida do Remo, que lotou o Mangueirão, lotou. Eu lembro que a gente foi pro Mangueirão, era umas 7h30, 8 horas,
tem que ir mais cedo, né? E parecia que era 4h30 da manhã na cidade. Não tinha ninguém na rua. Eu digo, meu Deus, não vai dar ninguém nesse estádio. E nesse dia deu para mais de 30 mil pessoas. Aquilo ali ficou marcado. Ó, eu vou dar um trabalho aqui pro pessoal aí, já que a gente está contando um pouco da história do Rogério, em alguns momentos, vamos inverter um pouco aqui o nosso roteiro? Eu quero colocar um momento aí um momento para o Rogério relembrar aqui, para a gente falar um pouquinho da história dele no Clube do Remo, né? Rogério Belém, que em 96 tem a sua estreia no profissional, né? Vindo da categoria de base, e pouca gente lembra, mas nesse período tu jogaste só o Campeonato Paraense, né? Sim, depois já fui pro Grêmio, graças a Deus fui campeão brasileiro nesse ano. E esse aí, primeiro repá, qual é a lembrança? Pô, isso aí é demais, isso aí é inesquecível, né? Também nesse dia ia estádio lotado, ainda esse na tal fase de do Ageu tabu. jogava muito, hein? Nossa, Ageu era brincadeira. E Ageu, Edil. Olha aí, Aí, ó. arrumou na gaveta. Isso Nossa, daí boa. esse daí era meio que um lance tradicional teu, esse chute aí. Né? Sempre pegava errado na bola aí. Agora, Rogério, como é o cara que vem da categoria de base e de repente primeiro repá, aquela pressão toda. Aliás, tinha pressão pra cima de ti? Ou essa galera mais velha tirava essa pressão? Olha, fui muito ajudado, sim, pelos mais velhos. Dema, Aguinaldo, Ageu, Edil, sempre davam muita força, né? Então, e os caras, a gente era fã deles, né? A gente se imaginava jogando ali do lado deles. Pô, então quando teve essa realização foi fantástico. Legal. Ó, vamos voltar a falar de Clube do Remo na Série B. Como eu falei, não tem jeito melhor de acompanhar um gol do que na rádio. Então vamos ouvir aí como é que o Gainha, nosso Carlos Gaia, narrou o gol azulino ontem, o gol de empate de Matheus Davó. Lateral marcado, cobrado ali com o jogador Sávio. Deixou na esquerda, pintou cruzamento, desviou, passou. E o gol! Foi assim que o nosso Carlos Gaia narrou o gol de empate do Clube do Remo. Esse jogo teve polêmica e a gente gosta de debater isso. Vamos lá, já está na reta final, mas a gente vai falar. Vamos colocar os lances aí na tela? A gente começa aqui, né, com o lance do pênalti para o Clube do Remo. Muita gente ficou naquela, foi, não foi. O que eu acho? Pedro Rocha foi malandro. E esperou o contato veio, né? E quando a gente vê na câmera lenta, tu acha muito pênalti, mas achei lance de jogo. O juizão resolveu dar, não somos nós que vamos reclamar, Rogério. Com certeza. Concordo com você. Mas tu como árbitro, foi? Tu acha que foi ou que não foi? Foi pênalti. Liane Coelho. Marcava não. Não marcava? Não. Eu ia colocar na câmera normal. Rapaz, Agora sim, se eu sou o VAR, eu não tinha chamado. Quando tu falas de um jogador experiente para vir para a equipe, Danilo, é justamente isso. Para isso jogador também. Que sabe valorizar, que ganha, sabe né? Que ganha um pênalti, que ganha uma falta. Faz a diferença, né? Exatamente. Então, bora lá. 2-1 nesse lance. Vamos para o segundo lance aqui. Expulsão do jogador do Avaí. Muita gente falou aí, isso daí podia ser um cartão amarelo. Tinha muito campo para percorrer, tinha um outro zagueiro. Eu daria cartão amarelo nesse lance. E aí, Liane Coelho? Vermelho. A gente não está combinando nada. Mas assim que é bom. Vermelho. Até porque quem está chegando atrás é o Regis. Então, teoricamente, ele era o homem que ia conseguir avançar. Né? O Regis não está nem do lado dele para dizer que tinha o último jogador. Então, ele era o jogador que ia dar sequência com um contra-ataque. Para mim, vermelho. Rogério, amarelo ou vermelho? Não, vermelho. Direto. Tá tudo quebrado aqui, mas assim que é legal. Futebol. Último lance aí. E aí eu vou te falar, teve um lance de pênalti pro Remo. Meu irmão, isso daí foi muito mais pênalti do que o pênalti que foi marcado. Olha aí esse braço. A bola ia na direção do gol. O cara tá com o braço aberto, não é nem movimento natural. E o juiz não foi nem revisar. Para mim, isso foi muito pênalti. E aí? Vamos fechar 100% nessa, pelo amor de Deus. Para mim, não, tô zoando. Sem sombra de dúvida, toca na mão dele. E aí, vamos lá, além de tocar na mão, independentemente de ser movimento natural, que não é, mas impede que a bola chegue no jogador do Remo. Então, para mim, indiscutível, pênalti. Pênalti, Rogério? Pênalti. Para mim, o árbitro quis compensar.
Mais pênalti. Uma possibilidade. É. Ó, vamos rapidola aqui ouvir três torcedores, só para o pessoal do Bora Cidade não me ralhar. Bom dia, Danilo, Liane e Rogério Belém. Sextou com vitória do meu Leão e melhor ainda, para cima deles agora contra o Goiás. É o Mário Farias lá da Cremação. Vamos lá, mais duas. Joelma Honda Senna. Danilo, parabéns pelo programa. O Leão tá no caminho certo. Valeu! Bom dia, galera do Jogo Aberto. O Leão fez o gol contra e depois virou o jogo em cima do Avaí. Pra cima, Leão rumo à Série A. É o Jamil Júnior lá da Sacramento. Vem comigo. Olha, você sabe que a gente aqui é muito bem relacionado, tá? Então, eu já garanto pra vocês o seguinte. Segunda-feira temos par de ingressos do jogo do Papão contra o Atlético, jogo que vai ser na Curuzu. E, cara, o programa começou a receber uma mensagem dizendo o seguinte: o Remo vai lançar uma camisa especial do Dia dos Pais. E a gente vai receber essa camisa para sortear aqui para você, Papai Azulina, hein? Fica ligado aqui que a gente tem os contatos certos. Rogério, prazer te receber aqui, irmão. Muito obrigado. Prazer todo meu, Danilo. Uma satisfação imensa vir nesse programa maravilhoso. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Liane Coelho, mais um pra conta. Segunda-feira estamos de volta. Eu fico sempre bem posicionada aqui, né? Sempre com um astro Essa do lado. Essa cadeira é VIP. É, daqui tu não me tira mais. Uma ótima semana a todos. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente. Agora a gente vai acompanhar o Bora Cidade com Natália Lago, Agenor Santos. E ó, nem tudo é festa no futebol, né, Agenor? Ontem à tarde, uma situação nada a ver, torcida organizada e cenas absurdas, Agenor. Cenas absurdas, meu amigo Danilo. Boa tarde a você e a de você de casa também. Cenas absurdas, aquilo que mancha, né? Aquilo que a gente mais ama, que é o